Marinha. Queria a opinião do senhor sobre esse assunto e saber se tem alguma viabilidade de votar esse texto aqui. Bom, essa proposta de emenda à Constituição está no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça. Há uma autonomia da CCJ nos debates que são ali travados, inclusive sobre a pauta e sobre a evolução dessa pauta. O que eu digo como presidente do Senado é que nós vamos ter toda a cautela com um tema dessa natureza. Primeiro, porque envolve uma alteração constitucional. Segundo, porque é um tema, de fato, que gerou grande repercussão, grande polêmica e é preciso entender em relação ao mérito dele. Então, de nossa parte, haverá toda a cautela, prudência e um amplo debate com a sociedade, com os segmentos que desejem debater esse tema, inclusive no plenário do Senado Federal. Há, inclusive, um pedido de sessão de debates formulado pelo senador Fabiano Contarato para que esse tema seja também amadurecido por todos os senadores. Então, o que eu posso dizer é que, assim como todas as outras, há um respeito de nossa parte em relação às propostas legislativas de todos os parlamentares, mas, naturalmente, se tratando de uma emenda constitucional, nós temos que ter toda a cautela de poder fazer um amadurecimento devido acerca do mérito da proposta. Se ele é bom ou não, isso é uma aferição que o debate é que vai poder permitir chegar a essa conclusão. Então, não vai a plenário antes desses debates serem feitos? Não há nenhum tipo de previsão nesse momento, não há assodamento, não há pressa. O que tem que haver agora é estudo, é reflexão, é debate, é diálogo, até para que a opinião pública e a imprensa, porventura, possa entender o que significa o mérito disso. Eu, particularmente, em relação ao mérito, eu confesso que não tenho uma posição formada em relação a isso e vou aguardar, inclusive, os debates em relação a essa proposta de emenda à Constituição para saber se é algo pertinente ou não. Então, o que eu posso garantir como presidente é que não vai ser pautado da noite para o dia, nem haverá nenhum tipo de assodamento para poder atropelar o amadurecimento desse tema, especialmente porque trata de uma alteração constitucional. Presidente, com relação ao mover, o ministro Padilha disse mais cedo que pode ser que caminhe para aquele ajuste com relação aos outros temas incluídos no projeto, de emendas de redação suprimindo os chamados jabutis. O senhor acredita que esse é o caminho? Criaria uma rusga com a Câmara dos Deputados? Olha, também não quero avançar sobre o mérito, porque essa é uma decisão, primeiro, do relator, que foi designado, o senador Rodrigo Cunha, no estado de Alagoas. Ele vai ficar incumbido dessa relatoria, que é uma relatoria importante para o programa Mover, e também para aquilo que foi incluído nesse projeto relativamente a essa taxação das compras de até $50. Então, tudo isso está a cargo, nesse momento, do senador Rodrigo Cunha. Haverá um debate no plenário do Senado. Nós sabemos da urgência disso, especialmente sobre a caducidade, em face da caducidade da medida provisória que versava sobre o mesmo tema. Então, nós pautamos para amanhã, no plenário do Senado, um requerimento de urgência que nós vamos votar. E, primeiro, o senador Rodrigo Cunha, no segundo momento, os senadores vão poder debater amplamente esse tema. Mas, de fato, qualquer alteração que se dê ao texto, inclusive a título de supressão, naturalmente retornará à Câmara dos Deputados. Qualquer modificação, inclusive supressiva, nesse projeto enseja o retorno à casa de origem, que é a Câmara dos Deputados. Para que não haja o retorno, que é o desejo, me parece, do governo, seria, então, aprovar, enviar para a sanção e o presidente vetar? Olha, eu falo do ponto de vista em tese, de abstrato, né? Não estou falando sobre o caso em si, porque eu não sei qual vai ser o desfecho, mas para que não retorne à Câmara e vá para a sanção, é manter o texto da Câmara, né? Então, é só nessa hipótese. E emenda de redação, que naturalmente, sendo só de redação, não há alteração de mérito. Mas, obviamente, que é uma decisão que o Senado vai tomar, primeiro o relator, depois na análise dos senadores, para poder decidir, e vai prevalecer a soberania do plenário, por sua maioria, de decidir qual o caminho desse projeto de lei. Sobre desoneração, o senhor conversou com o Jacques, tem chance dele divulgar essa semana o parecer? Esse caso, de certo modo, foi estabilizado com a decisão do Supremo Tribunal Federal, do ministro Cristiano Zanin, que conferiu esse prazo para que haja esse entendimento entre o Executivo e o Legislativo. Já há afirmação pelo Executivo, de que vai manter
a desoneração da folha de pagamento dos 17 setores nesse ano de 2024, passando a reonerá-la ao longo dos próximos anos, e igualmente dos municípios, que era também uma reivindicação muito importante que nós fizemos questão de colocar como prioridade. Então, houve uma estabilização nesse sentido, mas é preciso se decidir em relação a isso, ou seja, um projeto de lei que possa materializar esse acordo entre setores produtivos, municípios, Congresso Nacional, Governo Federal, na linha do que foi assentado na decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, eu acredito que nas próximas semanas, ainda no mês de junho, a gente tem uma definição no Senado e na Câmara para poder estabilizar de uma vez por todas essa questão da desoneração da folha de pagamento, virar essa página e começar a tratar de outros temas. Presidente, eu cheguei depois, eu peço até desculpas por isso, mas eu queria saber sobre a tramitação da PEC das praias, como é que anda. Eu fiquei sabendo que os líderes do governo já receberam uma confirmação de que ela não deve avançar. Como está sendo tratada aqui? Foi a primeira pergunta dos colegas. Essa proposta de emenda à Constituição, eu dizia que ela está no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça. A Comissão de Constituição e Justiça, como todas as comissões da Casa, tem a sua autonomia, tem o seu próprio presidente, a sua pauta definida, a critério de seus membros. Houve, então, uma discussão em torno dessa PEC na CCJ. E no âmbito do plenário, obviamente, nós vamos ter toda a cautela e toda a prudência, considerando tratar-se de uma alteração constitucional, de um tema que acabou ganhando muita notoriedade e repercussão. É muito importante que se ouçam todos os segmentos, a sociedade civil, os agentes que queiram debater esse tema de todos os segmentos. É muito importante ouvir para a gente chegar a uma conclusão sobre mérito, se é bom, se não é, em que termos é bom. Então, obviamente que esse amadurecimento será feito. Não haverá assodamento, não haverá pressa, nem haverá da noite para o dia a pauta no plenário para poder pegar as pessoas de surpresa, os senadores de surpresa. Isso não vai acontecer nem nesse projeto, nem em qualquer outro. E já há, inclusive, um pedido do senador Fabiano Contarato de sessão de debate no plenário a respeito desse tema. Então, nesse momento, é refletir, debater, ouvir e chegar depois a uma conclusão. Então, essa atuada nossa na presidência. Muita cautela, muita prudência e sem pressa. Já tem data para essa sessão de debate? Não, ainda não. Não foi nem aprovado o requerimento. Hoje o senador Fabiano Contarato me pediu que pudesse pautá-lo, a gente deve pautar. Obviamente que eu quero alinhar com a Comissão de Constituição e Justiça também, porque é possível fazer audiências, inclusive na própria CCJ, que é o local próprio nesse momento da discussão desse tema, mas especialmente em razão dessa grande notoriedade de um tema dessa natureza, que ganha repercussão, que gera polêmica. É muito importante que a decisão do Senado Federal seja uma decisão refletida a partir de todos esses argumentos. Então, é muito bom todas as pessoas falarem, todas as pessoas criticarem até, para a gente chegar num bom termo e numa boa conclusão em relação a isso. Presidente, ainda sobre o assunto, como que o senhor, Rodrigo Pacheco, vê a situação da preservação e conservação dessas áreas que estão sendo discutidas por parte do governo? Você acha que cabe, talvez, uma possibilidade de a iniciativa privada ajudar também nessa conservação, na preservação dessas áreas? Ou o senhor acha que sinceramente, faz um trabalho bem feito? Sinceramente, eu como presidente do Senado nesse momento, num tema que está sendo amadurecido pelos colegas senadores, há um parecer de um relator, há pontos de vista diversos, eu vou me reservar a não opinar nesse momento, nós vamos deixar o debate fluir. Eu confesso até que eu não tenho uma opinião formada, dizia agora há pouco, em relação ao mérito dessa matéria. Ela foi pautada na Comissão de Constituição e Justiça, não foi uma deliberação da mesa diretora do plenário do Senado. Então, eu vou ter toda a cautela e, naturalmente, como senador, eu vou aprofundar. Eu quero ouvir muito todos os argumentos do governo federal, da oposição, dos ambientalistas. Eu vi, inclusive, vídeos das pessoas que usam as praias, né? Então, isso tudo a gente tem que ouvir, de fato, e chegar a uma boa conclusão. Então, a mesma não pressa, né? E a mesma cadência e prudência que eu vou ter como presidente em relação à pauta, eu quero que vocês tenham também em relação à nossa possibilidade de conhecer melhor esse texto, tá bom? Obrigado. Obrigada.